Será que existe algo nesta vida que é tão certo quanto respirar ou morrer? Sim, lógico que existe. E eu vou te falar exatamente neste vídeo o que é isso. Frustração. Mas para falar de frustração, eu quero juntar uma outra palavrinha, um outro tema que talvez seja extremamente importante para a gente elaborar essa ideia de frustração, que são as expectativas. Mas eu quero começar pela palavra frustração. Se a gente começar pela palavra frustração, é legal que a gente olhe lá no dicionário. A palavra frustração vem do latim, frustratio. E quando a gente olha para o latim e olha para o significado dessa palavra, o que isso quer dizer? Ser impedido por outro ou si mesmo de atingir algo, de atingir um objetivo que você gostaria. Isso é frustração. Então, desta maneira, a gente já começa talvez a elaborar uma ideia de que nós podemos ser impedidos por nós mesmos, mas também podemos ser impedidos por outras pessoas. E aí, se a gente for falar de expectativa agora, falando de expectativa, a palavra expectativa, o que ela quer dizer, a palavra expectativa? A própria palavra já nos demonstra que é esperar por algo. E aí tem uma coisa que eu acho que talvez seja interessante. O primeiro ponto que seja interessante. A minha avó, ela sempre dizia uma frase que eu acho magnífica. Ela dizia o seguinte, que quem espera sempre cansa. Que o ato da espera, que aquilo que faz com que uma pessoa espere algo, tem muito ali de passividade. Então, na verdade, quando a gente pensa em expectativa, ou quando a gente se conecta com essa questão da frustração, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que é necessário, para que a gente se frustre menos, é necessário que a gente tenha uma ação coerente, condizente com algo. A gente precisa ter esta ação, a gente precisa criar um determinado movimento. Mas eu quero te trazer uma frase também do Assagioli. Essa frase do Assagioli eu acho maravilhosa. Roberto Assagioli, um médico e que foi um dos grandes precursores da psicologia transpessoal. Somos dominados por tudo aquilo que nos identificamos. Podemos dominar e controlar tudo aquilo com que nos desidentificamos. Olha só que ideia legal que vem a partir dessa frase. Essa frase nos demonstra o seguinte, que quando a gente reconhece algo, quando a gente reconhece um padrão de comportamento, quando a gente reconhece um padrão de pensamento, quando a gente reconhece um padrão de ação, fica mais fácil para a gente poder mudar as coisas. Então, para mudar as coisas, a gente precisa primeiro reconhecer algo. Em outros vídeos, se você buscar aí dentro do meu canal, em outros vídeos você vai ver que eu já falo sobre isso. Nós só podemos mudar aquilo que nós reconhecemos. Não depende da nossa vontade, da nossa necessidade. Às vezes a gente já tem vontade de mudar algo. Às vezes a gente já tem necessidade de mudar algo. E por que a gente não muda então esse algo? A gente não muda porque a gente ainda não reconheceu de onde isso vem. Então, para saber e para falar mais sobre essa questão de frustração, primeiro a gente tem que começar por esse ponto. A gente precisa reconhecer aquilo que nos impede de fazer determinadas coisas. E aí tem uma coisa muito interessante aqui. Nós precisamos levar em consideração dois aspectos aí também. Quando as coisas dependem única e exclusivamente da gente e quando as coisas dependem, quando os nossos objetivos, ou aquilo que a gente quer alcançar, falo de coisas aqui, mas deixa eu me aprofundar melhor nisso. Quando a gente busca algo, quando a gente tem um objetivo, quando a gente quer alcançar algo, precisamos primeiro analisar se isso depende única e exclusivamente da gente ou se isso depende de outros fatores, de fatores externos. Talvez isto dependa de fatores externos. E aí a gente precisa ter uma clareza muito grande. A clareza de que talvez tenha uma chance de não dar certo. Por isso é necessário que quando a gente estabeleça um objetivo, a gente já tem que ter um plano B. A gente já tem que saber que a gente, se de repente algo não der certo, se de repente algo não funcionar, o que a gente faz? Um plano de contingência, porque as incontingências vão estar aí, elas vão existir. Vai ter um determinado momento que talvez algo aconteça. Talvez pode acontecer com a política, pode acontecer com a economia, pode acontecer uma doença, pode acontecer uma série de coisas que vão nos impedir de atingir algo, de chegar naquele objetivo que a gente quer. E aí a gente vai se frustrar.
E quando eu falo desse objetivo, talvez você pense assim, mas que objetivo nós estamos falando? Qualquer objetivo. Qualquer objetivo. Vai desde um novo emprego, vai desde comprar uma casa, vai desde comprar um carro, vai desde jantar com alguém querido, até um relacionamento de casal. Não importa o que seja, vai para todos os níveis da nossa vida. Tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente tem vontade, ligado a isso. E olha, e o Assagioli, por que eu coloquei essa frase do Assagioli? Essa frase do Assagioli é magnífica no seguinte sentido, né? A gente acaba sendo dominado por tudo aquilo com o qual nós nos identificamos. Então talvez tenham coisas que a gente não esteja reconhecendo, como eu te disse, né? Mas tem aquelas coisas que a gente já reconhece e a gente pode mudar. E uma coisa que a gente já reconhece hoje, que num relacionamento, porque tudo é relacionamento, um monte de coisas nessa vida que acontecem a partir de um relacionamento. Muitas das nossas frustrações têm a ver com terceiros. Muitas das frustrações que as pessoas têm a ver com terceiros. Tem a ver com o marido, tem a ver com a esposa, tem a ver com os filhos, tem a ver com os amigos, tem a ver com o seu chefe, tem a ver com seus filhos, tem a ver com seus subordinados. Então tem a ver com terceiros, entende? Então a gente precisa entender, nós não podemos colocar um objetivo nosso na mão de uma outra pessoa. Isso também tem que estar claro para a gente, que a gente não pode colocar o nosso objetivo na mão de um terceiro. Se a gente coloca o nosso objetivo na mão de um terceiro, a gente vai ficar refém de uma situação. Então, isso a gente também precisa e deve levar em consideração. Ou seja, a gente tem que fazer uma separação muito grande daquilo que é nosso e daquilo que é do outro. Até porque tem uma coisa que eu quero te dizer aqui, um grande segredo que eu vou te contar. Se você não quiser se frustrar, nunca nessa vida, não faça absolutamente nada. Você já sabe disso. Você sabe que quem faz algo, quem busca algo, tem uma grande chance de se frustrar. Mas diminuímos as chances quando nós entendemos quais são as coisas com as quais nós estamos identificados. Diminuímos as chances quando nós entendemos que não podemos colocar na mão de um terceiro algo que seja nosso, que seja apenas nosso. Então a gente precisa inicialmente entender quais são os gaps, quais são os gargalos e quais são os problemas efetivos que podem acontecer dentro de um processo. A gente vai conseguir mapear tudo? Lógico que a gente não consegue mapear tudo. Não tem como mapear tudo, mas a gente consegue diminuir, minorar. A gente consegue fazer isso. E olha, e nunca deixe na mão de um terceiro absolutamente nada do qual dependa o seu objetivo. Num relacionamento de casal, talvez você diga assim, como é que eu vou fazer num relacionamento de casal? Porque o relacionamento de casal depende do outro. Sim, depende do outro. E aqui vai uma grande dica para isso também. Talvez assim, uma dica, uma reflexão, põe o nome que você quiser. Olha, aqui a gente deve pensar no seguinte, eu devo entender que eu faço as coisas por mim nessa vida. Eu não posso ficar esperando o amor do outro. Até porque, escreve isso porque isso vai ser importante. Não dá para saber, não dá para medir o amor do outro. Não dá para saber quanto o outro me ama. Só dá para eu saber o quanto eu amo o outro. Quanto eu amo meu filho, quanto eu amo meu marido, quanto eu amo minha esposa, quanto eu amo meus amigos. Só dá para eu saber daquilo que é meu. Não dá para eu saber daquilo que é do outro. E, portanto, não posso também deixar na mão do outro a minha felicidade, ou não posso deixar na mão do outro algo que me satisfaça. Não tem como. Se eu fizer isso, esse também é um grande caminho para uma frustração. Então, talvez assim, uma das coisas importantes para a gente se frustrar menos é entender o que é a realidade de verdade. O que é essa realidade que me cerca? Uma realidade que está dentro do meu trabalho, aquela realidade que está dentro da economia hoje, a realidade que está dentro da política, a realidade que está dentro do meu relacionamento de casal, a realidade que está no relacionamento que eu tenho com os meus filhos, se eu tenho uma boa ou pouca aproximação, se eu tenho grande aproximação ou pouca aproximação, eu preciso entender como anda o meu relacionamento com as pessoas e como anda o ambiente à minha volta e tudo aquilo que cerca o ambiente. Então isso tem que estar claro para mim, porque se isso não tiver, aí eu me frustro cada vez mais. E fazer uma pequena separaçãozinha também entre ilusão e esperança.
Às vezes, em outros vídeos, você também vai ver isso. Às vezes eu pergunto para as pessoas, qual a diferença entre ilusão e esperança? As pessoas me dizem, é que na ilusão as coisas nunca vão acontecer. É que na esperança elas vão acontecer. Mas se você parasse agora e fosse definir a diferença entre ilusão e esperança, você ia ver que elas são muito próximas. Muito, muito, muito próximas. Então não dá para definir exatamente qual é a diferença entre ilusão e esperança. Não dá. Não dá. Por mais que você queira, não dá. Então a gente tem que pensar o seguinte. Qual é a diferença entre ilusão e esperança? Está na ação. A gente precisa ter uma ação concreta, coerente. E aqui cabe também trazer uma outra coisa para você. As coisas que a gente projeta. Isso também é uma forma da gente se frustrar. A gente muitas vezes não trabalha com a realidade de um fato. A gente trabalha com uma projeção. E o que é uma projeção? Eu fico construindo cenários, e muitos cenários, antes de que algo aconteça. Quando eu faço isso, eu sofro demais. Espero que tenha te ajudado com essa questão de expectativa e frustração. E quero te dizer mais, olha, lembra de assinar o canal, clica no sininho para você receber as novas atualizações. Comenta, compartilha e entra nessa playlist que eu estou te deixando aí agora. Essa playlist pode ser muito legal para você sacar algumas coisas. É uma playlist sobre a terapia no nosso dia a dia, na nossa vida. E eu te vejo num próximo vídeo. Até lá, um grande abraço. Valeu!